Olá, hoje dia 26 de janeiro, um dia importante, uma data marcante na nossa história. Hoje nós lembramos 6 meses da ida da Luciana morar com Jesus Cristo, o seu Salvador que tanto ela amava. E também hoje seria celebrado nosso 3º aniversário de casamento. Então nesse dia importante eu gostaria de fazer algo diferente. Nos últimos dias, vocês que puderam acompanhar pelo Instagram, viram que eu postei uma série de vídeos. Esses vídeos foram produzidos por amigos nossos, dentro de um projeto que minha irmã elaborou e que foram muito importantes para a Luciana. Após o vídeo que estou gravando agora, vou postar outro vídeo, que é uma imagem, uma foto da Luciana, com um áudio que ela enviou para minha irmã, comentando sobre esses vídeos. Ela até vai dizer no áudio que ela não postaria esses vídeos, porque ela cria que esses vídeos seriam somente uma lembrança para ela do momento que ela estava passando. Porém, eu acredito que eles são muito úteis e tenho visto pessoas comentando comigo que são muito úteis para incentivar outros a fazer da mesma forma com outras pessoas que estão passando por momentos difíceis. Talvez você assistiu os vídeos e pensou, puxa, eu gostaria de ter feito parte disso. Mas não fique preocupado, se você orou por nós, você já nos abençoou também. Então eu agradeço a todos, tanto os que fizeram quanto os que não puderam fazer, mas que oraram por nós. Obrigado pelo seu apoio durante aquele tempo tão agitado e tribulado em que estávamos passando. E hoje eu gostaria de fazer algo diferente, como comentei. E eu vou ler uma mensagem da Luciana, mas fique calmo. Essa mensagem não foi psicografada, não foi algo que ela enviou para nós, mas foi algo que ela trouxe aos seus colegas de seminário. Uma das aulas que a Lu fez, durante os 3 anos que ela estudou, foi uma aula de homilética. Homilética, em linhas gerais, seria a aula que você aprende a como pegar um texto bíblico, estudá-lo de acordo com como ele foi escrito, para a audiência que ele foi escrito, e trazendo com todos os detalhes a riqueza do que a palavra de Deus quer ensinar para todos nós. Então ela fez essa mensagem, ela elaborou essa mensagem e trouxe aos seus colegas. Por isso você vai ouvir o termo irmãos na sua mensagem. E como ela escreveu palavra por palavra do que ela iria falar, então tudo que você vai ouvir hoje é o que a própria Luciana escreveu naquele dia. Então, creio que vai ser uma bênção para todos nós. E nesse momento, então, eu estarei lendo a mensagem que a Lu escreveu. Essa mensagem foi escrita antes dela ter conhecimento da doença. Então, algumas coisas que talvez você vai ouvir aqui vão te surpreender pelo o que ela tinha escrito antes dela imaginar o que ela iria passar. Tá bom? Então, vamos lá. As bênçãos da justificação. Boa tarde. Convido aos irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Romanos. Antes de iniciarmos a leitura da passagem do estudo de hoje, que se encontra no capítulo 5, de 1 a 11, gostaria de expor rapidamente sobre a carta e o contexto para compreendermos. Nesta epístola, carta de Paulo aos Romanos, podemos ver a justiça de Deus sendo revelada. Mas por que ela está sendo revelada e que relevância isso tem para nossas vidas? Estas são 2 questões de suma importância. Primeiramente, ela está sendo revelada por causa da condição do pecado do homem. Então, aqui em Romanos, os 3 capítulos iniciais nos mostram a condição de pecadores e quão depravados e contaminados somos. Este somos a quem eu me refiro se trata de todos, tanto os gentios, que inclui nós, quanto judeus. Vemos em Romanos 3, 10 a 12, como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Romanos 3, 23.
pois todos pecaram e estão destituídos, separados da glória de Deus. No Antigo Testamento, vemos o profeta Isaías também tratando sobre a natureza pecaminosa. Ele se inclui juntamente. Isaías 64, 6. Somos como o impuro, todos nós. Todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo. Murchamos como folhas, e como o vento, as nossas iniquidades nos levam para longe. Paulo diz em Romanos 7, 18 e 19: Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. E por causa desta nossa natureza, do pecado que habita em nós, merecemos a morte eterna. Romanos 6, 23. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito, o presente de Deus, é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por causa desta condição de pecadores, necessitamos da graça e salvação de Deus manifestada por meio de Cristo, o qual nos possibilitou desfrutar de bênçãos espirituais mediante a justificação, regeneração, santificação e glorificação. Sei que estas palavras são um pouco difíceis, e talvez alguém não saiba qual o significado de algumas delas. Mas gostaria nesta tarde que viéssemos a compreender e focalizar na justificação e qual a importância para nossas vidas. Algo que é essencial nesse primeiro momento é sabermos a definição de justificação. Pode-se definir justificação como o ato de Deus por meio do qual ele declara justo o pecador. O uso do termo grego traduzido por justificar em outras passagens do Novo Testamento indica que declarar justo é o significado correto. Então, com a condição de pecador, como vimos anteriormente, estávamos em estado de perdição, sem esperança alguma, condenados e em completa impotência, nem obras, nem qualquer coisa que nós, seres humanos, viéssemos a fazer, nos levaria à salvação. Deus, por isso, revela seu plano redentivo. E nesse plano, Deus justifica o pecador, ou seja, ele atribui justiça ao pecador, perdoando, tornando-o justo e livrando da condenação que ele merece pelos seus pecados. Mas essa justiça de Deus se dá mediante a fé em Cristo Jesus, para todos os que creem, conforme podemos ler em Romanos 3, 22a. Então, quando cremos, reconhecemos e confiamos que Cristo Jesus morreu e ressuscitou dentre os mortos, e foi entregue por causa da nossa transgressão, do nosso pecado, e ressuscitou ao terceiro dia, somos então justificados. Romanos 4, vemos o exemplo da vida de Abraão, ao qual foi justificado pela fé. Nos versículos finais de Romanos 4, versículos 24 e 25, diz: Mas também para nós, a quem Deus creditará a justiça, para nós, que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus, nosso Senhor. Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para nossa justificação. Concluindo assim o contexto das passagens anteriores. Quando chegamos ao capítulo 5,
de Romanos, peço que me acompanhem lá. Paulo começa dizendo: tendo sido, pois, justificados pela fé, ou justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Continuando o versículo 2, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Capítulo 5, versículo 1 até a primeira parte do versículo 2 nos relembra que somos justificados mediante a fé por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e, na continuidade, Paulo traz verdades e bênçãos da justificação que gostaria de compartilhar com vocês, mostrando a importância em nossas vidas. É importante porque justificação nos traz paz com Deus. Justificação nos traz esperança. E justificação nos traz o reconhecimento de quem somos. Justificação nos traz paz com Deus. Temos paz com Deus. Essa palavra descrita não se dá no sentido de ausência de problemas e dificuldades, pois a palavra de Deus nos fala que iremos passar por aflições. Vemos em João 16:33: Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. A paz que é tratada aqui no versículo 1 de Romanos 5 é a paz que nos foi dada por meio da vida de Cristo Jesus, ao qual nos trouxe reconciliação com Deus por intermédio de sua morte em nosso lugar, permitindo que não fôssemos mais inimigos de Deus e nos possibilitando estar em comunhão com Deus. E concluindo este ponto, gostaria que fôssemos para Efésios 2. Efésios 2, 13 a 18. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe foram aproximados mediante o sangue de Cristo, pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo
ou aboliu na sua carne a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto, pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. A justificação, então, queridos, nos traz essa paz com Deus. E essa bênção é desfrutada somente por aqueles que creem e depositam a sua fé em Cristo Jesus. Justificação também é importante porque justificação nos traz esperança. Gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança ou paciência, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado ou dado. Gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Na versão King James, nos diz: e nos gloriamos na confiança plena da glória de Deus. Esperança, segundo o dicionário, é confiança de que algo bom acontecerá, como, por exemplo, a esperança de se curar de tal doença ou enfermidade, ou crença de que um desejo se torne realidade, esperança de casar, ter filhos. Paulo aqui nos traz o encorajamento de nos gloriarmos na esperança ou na confiança plena da glória de Deus. Paulo continua, e não somente isso, mas, uma conjunção, também nos gloriamos nas próprias tribulações. Podemos pensar, como vamos ou podemos nos gloriar, ter satisfação, ter alegria com as nossas próprias tribulações? A Lu escreveu aqui que ela iria dar uma ilustração sobre uma pessoa estar passando por uma crise financeira, mas essa ilustração não está aqui. Continuando. Porém, o que Paulo argumenta aqui não é que vamos nos gloriar, ter satisfação e alegria nas tribulações, por causa das tribulações, mas por aquilo que elas podem trazer para as nossas vidas. Talvez essa crise financeira ou qualquer outra tribulação te leve a estar mais perto e ter mais comunhão com Deus. Talvez ela te faça depender totalmente dele. Ou talvez ele quer que você tenha esse tempo de crescimento em alguma área de sua vida. E é nessa situação e tantas outras que passamos em nossas vidas que Deus vai nos moldando, nos ensinando e nos mostrando que precisamos depender e nos gloriar nele. E muitas vezes ele nos permite passar por essas tribulações para nos moldar à sua imagem. Continuando o versículo 3, sabemos que a tribulação produz perseverança ou paciência. Augustus Nicodemos, em um de seus sermões, compartilhou algo bem interessante que gostaria de trazer para todos nós. Ele falou sobre este produz perseverança, que no grego significa paciência triunfadora com circunstâncias adversas.
É passar pelas lutas da vida não murmurando, reclamando, questionando e não duvidando do amor de Deus. Mas é passar glorificando a Deus, sabendo que Ele nos capacita e nos molda com o caráter de Cristo. Que desafio, encorajamento e consolo, não é mesmo? Voltemos ao texto. E a perseverança e experiência. Deus quer que tenhamos nossa experiência própria com Ele. E com essa experiência, venhamos desfrutar da esperança que Deus nos proporciona sobre a sua glória. Paulo então prossegue dizendo: ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado, ou em outras palavras, nos foi dado. Nós, que cremos em Cristo, temos esperança, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito que nos foi dado. E o terceiro ponto que gostaria de tratar é: justificação é importante porque a justificação nos traz o reconhecimento de quem somos. Reconhecer quem somos não é algo fácil de se fazer. Mas Deus nos conhece muito bem, pois Ele é o nosso Criador. E em Sua palavra nos mostra de forma clara o quão necessitados estávamos de um Salvador. E podemos observar Paulo nos descrevendo antes, quando não tínhamos Cristo, e depois, quando cremos e reconhecemos a Cristo. Sem Cristo, éramos fracos e ímpios, versículo 6, pecadores, versículo 8, e inimigos de Deus, versículo 10. Com Cristo, Cristo então nos dá vida, versículos 6 e 7. Somos justificados pelo sangue de Cristo e salvos da ira de Deus, versículo 9, e reconciliados com Deus, versículo 10. Estes versículos finais nos mostram a realidade de nossas vidas e necessitamos reconhecer onde estamos, onde nos encontramos nesse momento. Será que ainda perdidos, sem Cristo, sem esperança alguma e condenados à morte eterna longe de Deus? Ou com Cristo, desfrutando das verdades e bênçãos da justificação e aguardando a maravilhosa esperança da glória de Deus? Onde então viveremos eternamente em comunhão com Ele? Gostaria de deixar este desafio nesta tarde e que venhamos a avaliar nossas vidas. Deus abençoe. Então essa foi a mensagem que a Lu escreveu naquele dia na turma. Você viu, ela falou sobre passar sobre tribulações, jamais imaginando o que estava, como a gente fala, na vida dela ao dobrar a esquina. Mas graças a Deus, porque ela conhecia Cristo, ela estava com Cristo, como ela mesma colocou no seu último ponto. Ela ganhou vida, foi justificada pelo sangue de Cristo e salva da ira de Deus e foi reconciliada com Deus. E hoje pode estar desfrutando de tudo que ela desfruta na eternidade. Então, meu desafio, usando essa mensagem, é que se você está no outro lado, sem Cristo, se hoje você tivesse a mesma notícia que a Luciana, que talvez em 1 ano ou até menos, você não estaria mais aqui. Você estaria diante da eternidade. Qual eternidade você estaria diante? Nossa vida é um vapor. Tudo aqui passa muito rapidamente. Então é importante que nós consideremos profundamente tudo o que foi dito. Estamos à disposição
Todos, eu creio, têm acesso ao meu telefone ou me seguem pelas redes sociais. Então, por favor, não se restrinja. Pode vir conversar comigo. Eu teria um prazer de abrir as Escrituras e mostrar o Deus de amor que salva e que dá esperança. Que Deus abençoe, que você possa ter um ótimo dia e ficamos à disposição. Deus abençoe.